Ela não queria voltar a viver com a mãe. Não se dava bem com a mãe. A madrasta queria... Que elas tinham um relacionamento muito legal, estavam muito abaladas pela perda ela pela perda do marido, a outra pela perda do pai. E eu acho que ela tinha crescido muitos anos de convívio, né? Elas tinham realmente uma relação muito legal, muito legal. Foi lá, a gente conseguiu eliminar para mantê-la, né, com a madrasta, da forma que agradava a ela, atendia, mas por uma questão emocional do momento. Ela perdeu o pai, estava naquela situação de crise, o juiz concedeu essa liminar foi inédita, não existia no Brasil nenhuma situação igual de você, porque o vínculo, né, que você estabelece com o casamento, esse parentesco por afinidade, com a morte ele cessa também, do mesmo jeito que com o divórcio. Então, a partir dali não tinha mais nenhuma relação. Você só tem um impedimento, que a lei cria um impedimento entre parentes afins para casamento. Mas se você casa com uma mulher, aí você, de repente, conhece a mãe dessa mulher, sogra, e fala, nossa, essa sogra é uma sogrona. Você não pode divorciar para casar com a sua sogra. A lei impede isso. Impede que depois do divórcio, alguns impedimentos ainda perduram, mas é só impedimento, não é parentesco por afinidade. Tá? O processo andou, esse juiz esticou o máximo que ele pôde essa liminar, pediu aos psicólogos para fazerem um laudo e os psicólogos apresentaram um laudo. Ficaram com a criança, com o adolescente, colocaram adolescente com a mãe, adolescente com a madrasta. Depois ficaram só com a mãe, só com a madrasta, acompanhando no dia a dia. Tá? E vem o laudo dizendo que a relação dela com a mãe era horrível, não existia relação e que a falta dessa relação estava criando nela alguns complexos, alguns traumas que poderiam afetar a sua vida adulta. Então, que mesmo sem qualquer vontade e mesmo sem qualquer convivência, desde que assistidos, eles deveriam ser assistidos nesse processo de interação, a guarda tinha que ser imediatamente colocada, atribuída à mãe. Isso deu uma confusão, que a menina quase xingou o juiz. Gritou com ele, disse que ele não tinha o direito de fazer aquilo, que ele não podia obrigar, que então ela ia fugir de casa. Foi um negócio bem pesado, a situação. Mas todo mundo aqui sabe que do ponto de vista jurídico o juiz não tinha outra alternativa, né? Ele teve uma sensibilidade social na hora de conceder a liminar. Afirmar essa sentença, veio uma sentença dessa depois no Rio Grande do Sul. Saiu uma sentença dessa. Ela atendia uma cidade, não sei se vocês lembram de uma cidade que teve com um ônibus que vinha do Vale do Amanhecer e um outro que vinha de outro estado, que morreram dois rapazes na hora. Um era o pai, era casado com a senhora, e o outro era irmão dela. Aí eles tinham 4 filhos, sendo 2 do primeiro casamento dela, um filho, que era uma menininha tinha 20 dias, que era do casal mesmo, e um do primeiro casamento dela. E os menores, eles viviam com eles dois desde que um tinha 2 e 4 anos. E ele veio a falecer e os meninos não queriam ficar com a mãe de jeito nenhum. Não queriam. Aí eu consegui acompanhar todo o processo, em que eles foram ouvidos em juízo e tudo, até o mais velho tinha uma resistência muito grande em ter que ficar com a mãe. Só que eles conseguiram que a guarda ficasse definitivamente com a madrasta, sendo que eles seriam obrigados a ver a mãe a cada 15 dias no final de semana. Agora, o mais velho nem vem 15 dias, assim, tipo, ele foi obrigado mesmo, ele foi igual essa menininha aí, ele tinha 11 anos na época. Ele, tipo, não queria e simplesmente ele virou pro juiz e falou assim, eu não vou e pronto, acabou. Ela não é minha mãe, eu gosto da manhã e vou ficar com ela, eu não vou ficar com ela. Na frente da minha. E o teu exemplo é até melhor do que o meu para mostrar isso. Se o Ministério Público quiser, nesse caso, ele entender que há necessidade que a guarda fique com a mãe, o Ministério Público pode recorrer. Ele tem legitimidade para recorrer na função de custos legis, de fiscal da lei, na defesa dos direitos de incapazes, que também está sob a tutela do Ministério Público, tá? Isso é uma situação muito delicada. Depois, conversando com a madrasta, o juiz chamou a gente, fomos conversar, ela disse, olha, ela tem um problema com a mãe, eu acho que o ideal seria ela realmente tentar se aproximar da mãe. Eu estou pedindo aqui a guarda, mas porque eu gosto dela, né? Sei que ela gosta muito de mim, mas eu não acho certo. Ela mesma falou isso, e realmente não era o certo naquela circunstância, tá?
Mas isso vocês vão... Hoje, se você consegue ver mais decisões, porque hoje a ideia é um pouco mais ampla. Se o juiz pode suspender pátrio poder, pode cassar hoje não é pátrio poder, é poder familiar, né? Pode cassar, suspender, existe guarda provisória, então dá para arriscar um pouco mais. Porque as relações hoje não são mais como antigamente. Família não é mais, o núcleo familiar não é mais pai, mãe e filhos, né? Marido, esposa e filhos. Eu vi uma reportagem uma vez que mostrava que tinha as crianças que eram filhas de pais casados, em algumas escolas se sentem preconceituadas, se sentem diferentes, porque chega na sala, 98% das crianças são filhos de pais separados, tem 2 casas, contam histórias do fim de semana, e a criança que é filha de pai casado fica sem nada para contar. Não, meu pai viu futebol, minha mãe fez um almoço pra gente. Então tem essa... Mas é verdade, gente, a sociedade está evoluindo, né? Oi? A sociedade está evoluindo muito. Vamos lá? Hã? O quê? Vamos lá. Então, de capacidade postulatória, a gente tem que ver isso aqui, mas além disso aqui, a regra que o advogado representa, mais o artigo 37 traz uma outra regra. Qual é a regra do 37? É que o advogado, para estar em juízo, ele tem que estar portando uma procuração. É o 37? Uma procuração, tá? O advogado, para propor ação, precisa de procuração. O advogado, para ter vista dos autos, não precisa de procuração, dependendo da matéria, tá? Então, só para lembrar, regra geral, princípio da publicidade dos atos, né? Publicidade dos atos processuais, exceções, artigo 155 do CPC. Se você estiver lidando com aquelas causas que envolvam direito de família, de modo geral, divórcio, separação, guarda de filhos, alimentos, essas ações só terá acesso a elas, aos autos dessas ações, o advogado com procuração, tá? Porque aí você envolve a intimidade familiar, ok? Aqueles processos que o juiz decreta o segredo de justiça também, em razão do interesse público, tá? Isso tem norma semelhante no processo penal. Agora, fora essas 2 exceções, é direito do advogado, é prerrogativa do advogado, está no artigo 7º da Lei 8.906 de 94, ter acesso aos autos de qualquer processo, de qualquer inquérito, findos, arquivados ou em andamento, sem procuração a qualquer momento, tá? É uma prerrogativa da advocacia. Artigo 7º da Lei 8.906 de 94, que é o Estatuto da OAB. Traz o rol de prerrogativas dos advogados. Só para registro, esse artigo já foi submetido ao MADIM, perante o Supremo Tribunal Federal, e o Supremo, então, já deu a interpretação relativa a cada inciso, tá? Algumas ele suprimiu completamente, em outras ele restringiu o alcance, outras ele afirmou a constitucionalidade. De 94. Mesmo o Supremo tendo afirmado a constitucionalidade, tem ainda lugares aí, juízes e delegados que ainda restringem um pouco, aí você tem que ir pro mandado de segurança, enfim. TCU é um caso clássico. TCU até hoje só deixa ter acesso aos autos advogado com procuração de uma das partes envolvidas. Aí você tem que entrar com mandado de segurança no Supremo, o Supremo concede a liminar em 3 horas e você tem acesso aos autos, tá? Eles preferem criar toda essa burocracia do que simplesmente acolher uma interpretação do Supremo no MADIM, né, que tem efeito vinculante para todos os órgãos do Poder Judiciário e do Poder Executivo, né? E, claro, atividade administrativa do TCU não tem nem o que discutir. Por ser o advogado que se subscreve, fazer o quê? Qual verbo que eu vou colocar aqui? Alguma coisa, ação, não é? Deixa eu pegar um exemplo aqui para um caso nosso.